Olá, bem-vindo à nossa aula de matemática da primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduquiação. Eu sou o professor, não é qualquer Jefferson, é o Jefferson. E a nossa aula de hoje é sobre pontos de máximo e de mínimo no gráfico de uma função quadrática. Vamos lá. As expectativas de aprendizagem que eu quero que vocês compreendam ao final dessa aula. Resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no gráfico de uma função. Vamos lá. Aqui nós vamos começar então relembrando o que é uma função quadrática. Toda função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero é uma função de segundo grau. E por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, esse termo deixa de existir e passa a ser uma função de primeiro grau. Então nunca, jamais a será igual a zero, tá? Então o gráfico de uma função de segundo grau, vocês lembram, é uma parábola. E isso a gente vai saber o seguinte, pelo coeficiente a, se o a for positivo, a nossa parábola vai ter concavidade voltada para cima. Olha só, se o a for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, ó, a resposta é positiva? Então, ó, se o a for positivo, todo mundo fica feliz. Ó. Concavidade voltada para cima, todo mundo fica feliz. Tá ok? Estão lembrados? Vamos para o próximo. Agora, se o a for negativo. Se o a for negativo, a concavidade é dita para baixo, tá? Então, ó, se o a for negativo, concavidade voltada para baixo. Então, a resposta é negativa, então você fica triste. Tá ok? Estão lembrados? Vamos continuar aqui então. Nos pontos notáveis da função quadrática, nós temos alguns pontos notáveis. Quem são eles? As raízes da equação. Aqui eu trouxe exemplo de concavidade voltada para baixo, tá? Não quer dizer que é só sempre assim. Vamos lá. Ó. Os pontos onde o gráfico intercepta o eixo das abscissas são as raízes da equação. Então aqui eu tenho x' e o meu x, duas linhas. Estão lembrados? Lembrando o seguinte, se tem duas raízes reais, isso quer dizer que o delta, lá hora de fazer o delta era positivo. Tudo bem? Uma outra raiz aqui, ó, eu tenho que o meu x' é igual ao x duas linhas. Isso quer dizer que o meu delta deu igual ao zero. Tudo bem? Essas aqui são as raízes. Se o delta for menor que zero, não quer dizer que não tenha gráfico, só não tem raiz, tá? Então aqui eu trouxe só exemplo de concavidade voltada para baixo. O mesmo se aplica o para cima, tudo bem? Continuando então com nossos pontos notáveis, e esse aqui é o nosso objeto de estudo, que é o vértice da parábola. Então, ó, o vértice que é? Ponto de máximo ou de mínimo da função. E quando é que isso vai acontecer? Ele é ponto de mínimo quando minha parábola for concavidade voltada para cima, ou seja, a positivo. E ele tem ponto de máximo, quando o a for negativo. Tudo bem? Então, ponto de mínimo com concavidade voltada para cima, ponto de máximo com cavidade voltada para baixo. Tudo bem? Vamos lá. O segundo vértice da nossa função quadrática é resolvido com a seguinte fórmula. Gente, é o seguinte, depois vocês dão a entrada aí e pesquisem sobre como que chega a essas fórmulas, tá? Aqui eu só vou mostrar qual é a fórmula, tudo bem? Então, ó, x do vértice. Como é que se calcula o x do vértice? Basta pegar menos o valor do coeficiente b dividido por duas vezes o a. E o y do vértice é menos delta sobre 4 vezes o a. Assim fica o seguinte, ó, o vértice da parábola. Eu tenho um valor para x e um valor para y dele. Anotem isso daqui, tá? Anotem aí no coraçãozinho de vocês. Por que vai anotar no coraçãozinho de vocês? Porque no coração ninguém mais esquece. Tudo bem? Então vamos lá, coraçãozinho esquisito, né? Vamos lá. Então, segundo o vértice da parábola, então nós temos aqui, ó, o vértice, nesse caso aqui é ponto de quê? Conversa comigo. Pode conversar comigo. É ponto de quê que eu falei? Isso, ponto de máximo, tá? Ponto de máximo. Lembrando, gente, que minha fonte aqui, minha letra, é manual, tá?
A minha melhor que eu acho é Arial 12. Então vamos lá. Um ponto de máximo, e esse aqui é o quê? Isso, mínimo. Então eu tenho o vértice da parábola, e nesse exemplo que eu trouxe, tem também as raízes, tá? Neste exemplo. Então eu tenho o x do vértice e o y do vértice. Tudo bem? Vamos fazer agora, vamos ver um exemplo que caiu no Enem em 2015. Vamos ver aqui. Ó. O estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. E, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média e muito alta. Aqui está a tabelinha que ele falou para a gente, tudo bem? Está aqui a tabelinha. E aí tem o comando. O comando é, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, vamos anotar isso aqui, ó, o maior número possível. A temperatura no interior da estufa está classificada como? Letra A, muito baixa, B, baixa, C, média, D, alta, letra E, muito alta. Então, gente, ó, aqui, o que eu vou fazer? A gente vai mostrar como se calcula o máximo. Ele está pedindo aqui o ponto de máximo da nossa função de segundo grau. Vamos ver? Aqui, ó, a nossa formulazinha que ele deu para a gente. Eu tenho o valor de H. Deixa eu achar aqui a minha canetinha. Sumiu. Então, ó, essa daqui é a nossa função quadrática. Tudo bem? Essa daqui está a nossa função quadrática. Agora, vamos pegar ela aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui mais para frente para a gente ter um espaço para fazer conta, tá? Vou colocar aqui. Temos T de H é igual a menos T ao quadrado. Vou voltar lá, que eu não decorei. Tá? Mais 22H menos 85. Mais 22H menos 85. Então, deixa eu pegar aqui ela. Mais 22H menos 85. Essa é a nossa função quadrática. Tudo bem? Agora é o seguinte, como ele pediu o maior número possível, o maior, a gente vai ter que calcular qual é o valor de T para que tenha de H maior possível. Então vamos lá. Aqui era H, né, gente? Desculpa a vergonha aí, ó. Aqui é H ao quadrado, tá? Então, ó, como é que se calcula, então, o maior valor possível para T? A gente tem que achar o Y do vértice. Como é que se calcula o Y do vértice? Menos delta, tudo dividido por 4 vezes o A. Tudo bem? Então, vamos lá. Fica menos, como é que se calcula o delta? B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do coeficiente C. Nesse caso nosso, tudo dividido por 4A. Então vamos lá. O nosso Y do vértice é igual. Vai ficar menos. Não engula esse menos, viu, gente? Não engula. Apesar que 10 horas da manhã vocês devem estar com fominha, não engula o menos, tá? Não tem essa fome. Então, qual é o valor do B do nossa função aqui? Ó? É 22. Quanto é que dá 22 ao quadrado? Menos 4 vezes A vezes C. Opa, vamos já trocar o A aqui, né? 22 ao quadrado. O A e o C. Então, vou pegar aqui. O valor é menos 1, vou colocar entre parênteses. E o valor do C é menos 85. Tudo bem? Sobre 4, vou fechar aqui o parêntese, o último, né? Sobre 4 vezes menos 1. Tá ok? Então, vamos lá. Vai ficar menos 22 ao quadrado é 22 vezes 22.
Então vai dar 4, 4, 4, 4. 4, 8, 484. 484. Agora aqui, ó, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 85 vai dar menos, tá? 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 85, então 85 vezes 4. Vou usar aqui como rascunho, tá? 4 vezes 5 dá 20, vão 2. 4 vezes 8 dá 32 e 2, 34. Então 340 dividido por menos 4. 484 menos 340, isso é igual. 4 menos 0 dá 4, 8 menos 4 dá 4, 4 menos 3 dá 1, então 144. Deixa eu fazer aqui um rascunhozinho. Nosso y do vértice vai ser igual menos 144, por que o menos 144? Porque deixa menos de fora, tá, gente? Então aqui deu positivo, dividido por menos 4. Então nosso y do vértice vai ser igual menos 144, dividido por menos 4. Menos e menos dá mais, então já vou fazer assim. Precisava nem ter colocado, né? 14 dividido por 4 dá 3. 4 vezes 3 dá 12. Para 14 sobra 2, desce o 4. 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Então o nosso y do vértice é 36. Por que que eu calculei o y do vértice? Porque ele é o valor que a gente tem para a temperatura. Tudo bem? Então, ó, após 36 horas, né? Ele falou que o H é o tempo, né? Aqui, ó, em que H representa as horas do dia. Então, após 36 horas, cadê? Vamos lá. Após, então, 36 horas, desculpa, esse aqui é o valor máximo já, não é após 36 horas, não, é a temperatura máxima já, tá? Então, ó, 36 é a temperatura máxima. Então, vamos ver aqui na tabela. O nosso 36 está entre 0. O nosso 36 está entre 0 e 17. O nosso 36 está entre 17 e 30. O nosso 36 está entre 30 e 43, ou é maior que 43. Então, o valor nosso lá está entre 30 e 43. Isso quer dizer que a classificação é alta. Tudo bem? Então, a nossa resposta vai ser a letra D de dado. Ok? Então está aqui o nosso exemplo de vértices da função quadrática. Tá ok? Então, gente, ó, foi lindo. Obrigado pela presença de vocês. Ah, não sai daí, pois após o intervalo teremos aulas de história com o professor Pedro Turco. Tchau!